essa briga toda, essa divisão que houve no futebol brasileiro entre LFU e Libra, ela acaba podendo beneficiar o Flamengo lá na frente, né? E isso por uma razão muito clara, desculpem. O mercado ele está cada vez mais se modificando. Os streams, né, estão ganhando mais importância nesse segmento de mídia, né? Os streams, as assinaturas. Então, essa relação direitos de mídia, ela está se modificando. E eu sinto informar para aqueles que pregam que os direitos de mídia têm que ser divididos por igual, e eu sempre digo que isso é uma questão de dinâmica de mercado, eu sinto informar que essa dinâmica ela está evoluindo para privilegiar cada vez mais quem tem o maior apelo comercial, a maior capacidade de geração de receitas. Então, na medida que essas ligas dividiram, né, eu não sei se para frente, muito em função do Flamengo estar observando esses movimentos com pessoas que conhecem no mercado, que estão na direção atualmente, eu não sei se vão retroceder e trabalhar nesse conceito de negociação dos direitos de forma coletiva. É sobre isso que nós vamos falar. E eu acredito que pode dar ruim ainda mais para aqueles clubes que criaram essa dissidência. Bom, mas antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. Deixe aqui o seu like se você gosta do canal, acompanha o canal, gosta do conteúdo, se inscreva, deixe o like, ative o sininho, deixe o like, o joinha, é muito importante seu joinha para que esse vídeo tenha um alcance maior e possa, obviamente, atingir um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você concorda ou você discorda de algo que foi abordado aqui, não importa, deixe aqui seus comentários, o importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Bom, voltando ao tema do vídeo, eu estava dizendo que essa relação LFU, Libra, essa divisão que houve, ela pode não acontecer ou retroceder para uma nova união. Eu não falo pelo ponto de vista da LFU, que eu acho que em algum momento a própria LFU vai ter interesse de formar um grupo só, já que ela está se vendo com menos força do que planejava ter, tá bom? Do que planejava ter. E antes que os haters aqui coloquem que eu estou contando uma narrativa pró-Libra, porque eu sou flamenguista, sim, eu sou flamenguista, tento aqui separar as coisas, você pode concordar ou não, mas é um fato, né? Só você clicar aí no Google, ver notícias que a LFU não está conseguindo alcançar aquilo que havia projetado inicialmente. Ah, mas dá falta fechar contrato disso, daquilo outro. Ah, gente, falta fechar. Se isso e aquilo, se o se o Lincoln tivesse feito aquele gol contra o Liverpool, né? Mas enfim, esse é o fato, é a situação de momento. Então, é provável, pelo que a gente vem observando, as coisas como vão se movimentando, e que em algum momento tem esse interesse da LFU em se unir à Libra. Só que o mercado de direitos de mídia, com a internet, com todas as plataformas de redes sociais, com tudo que a gente vê em tecnologia, todo dia uma coisa nova, ele também vai avançando, né? O que é hoje não vale amanhã e assim por diante, né? Eu me lembro que, se você for pegar a história da negociação dos direitos de mídia, na década de 60 e 70, nem se negociava direito de mídia. A televisão passava os jogos do Flamengo, de qualquer outro clube no Brasil, sem pagar absolutamente nada. O Flamengo, que no final dos anos 70 começou a brigar por isso daí, foi o pioneiro nesse sentido e acabou se transformando depois os direitos de imagem de cada clube começou a ser negociado até chegar aos moldes que a gente conhece hoje. Mas enfim, essa questão principalmente do streaming está mudando a maneira como você se relaciona com as plataformas, a maneira como você se relaciona com conteúdo, com entretenimento. Não é como antes, que você sentava, pelo menos na minha geração, chegava em casa e era obrigatório assistir o Jornal Nacional. Então, nesse sentido, as TVs elas tinham muito mais poder, porque elas eram os únicos caminhos ali. Só que isso está mudando. E quando isso muda, isso dá mais
alternativas para quem está do outro lado negociando. E está ficando cada vez mais claro que os clubes de maior apelo comercial, eles são os clubes que vão ser mais privilegiados, porque eles vão ter nesse mercado mais alternativas e vão ter um ativo mais interessante para quem está do outro lado querendo negociar. Que ativo é esse? É o engajamento, é a torcida, é a audiência, é a representatividade, sabe? Por que esse clube vai querer fazer negociações coletivas? Me diz o motivo. Ah, Diogo, para ter uma liga, fazer uma liga só mais forte, esse clube ele vai acabar ganhando por outro lado, porque através de um campeonato mais forte, um campeonato mais bem organizado, vai acabar se ganhando por um outro lado, a liga vai ter uma exposição melhor e vai valorizar o futebol, o produto. Bom, enfim, você pode ter tudo isso e negociar seus direitos de forma separada. De novo, por que você vai querer compartilhar aquilo que você recebe por seus méritos próprios? Eu não estou dizendo o que é certo ou errado, estou dizendo uma dinâmica de mercado. Então eu faço essa pergunta, né? Inclusive o Flamengo, com a prerrogativa de ter uma liga, ele abriu muitas concessões, né? Ele abriu muitas concessões. E essas concessões, elas foram abertas no sentido de, ok, eu abro mão daqui para ter uma liga forte e o Flamengo me beneficiar com um campeonato mais forte, onde a exposição vai ser melhor, eu automaticamente vou conseguir fechar melhores acordos publicitários, valorizar minha marca, etc. Mas não aconteceu isso, não aconteceu a liga, porque cada um no futebol brasileiro procura seus próprios interesses, né? A LFU cresceu os olhos, queria ganhar de forma mais igualitária, sendo que gera muito menos receita, e veio com esse discurso que não se comprovou depois, porque ela não manteve, né, essa coerência. Então cada um olha para o seu. E aí, por que um clube como o Flamengo vai conceder, vai abrir concessões novamente, sabendo que nessa primeira rodada de negociações ele já perdeu, né, com esse intuito de priorizar a liga, ele abriu concessões com a Libra e perdeu dinheiro em relação ao antigo contrato de mídia que ele tinha com a Globo. Agora, certamente, à medida que essa nova diretoria, que inclusive é experiente nesse segmento de mercado, mídia, vamos lembrar que o BAP, CEO da Sky, da DirecTV, é um cara que tinha na sua rotina de trabalho fazer negociações de direitos de mídia. Se tem um cara que tem experiência nisso, esse cara é o BAP. E com toda uma equipe preparada. E inclusive já disse em debates, quando candidato ao Flamengo, quando candidato à presidência do Flamengo, já disse várias vezes que discordava da maneira como foi costurado o contrato. Ou seja, passa uma mensagem muito clara que ele não vai seguir essa linha. Muito pelo contrário, ele quer valorizar os ativos do Flamengo. Então, o que deve acontecer seguindo uma linha de raciocínio lógica? É óbvio que o Flamengo vai ver que ele tem muito mais alternativa para negociar, mesmo que de forma isolada, do que aqueles que vão negociar eventualmente de forma coletiva, né? Porque ele é o produto mais desejado, ele é o que tem o maior apelo comercial. E aí é provável que o Flamengo entre de uma forma mais agressiva nesse sentido, inclusive para recuperar aquilo que ele perdeu nesse novo contrato de transmissão. O Flamengo deixou a mesa ali algo em torno de 50, 70 milhões que foram distribuídos ali para São Paulo e Palmeiras. E sendo que o Flamengo gera muito mais receita que esses dois clubes, que são sim grandes e importantes, mas o Flamengo gera muito mais receita, muito mais engajamento. E hoje, cada vez mais, esses ativos que são reconhecidos no mercado publicitário não estão apenas atrelados à audiência. A audiência é uma parte importante, mas também estão atrelados à parte de engajamento, de representatividade. E o Flamengo tem isso, a audiência, e todo esse restante desse pacote muito mais que os outros. E você vai ter muito mais players no mercado para te oferecer, você tem mais ofertas, mais alternativa, você tem mais escolhas para fazer. Então, por qual motivo você vai querer negociar de forma coletiva? Estou falando que isso é o que eu quero do ponto de vista de deixar o futebol mais forte? Não é essa a discussão. Já falei a respeito disso em um outro vídeo. O que eu estou dizendo aqui, do ponto de vista do Flamengo, olhando pela ótica do Flamengo, não é interessante para ele, de repente, se não for vantajoso, se não atender as condições que ele colocar à mesa, de repente não vai ser vantajoso que ele faça essas negociações coletivas como ele fez nesse último ciclo agora
nas negociações dos direitos de mídia. É provável, de repente, que ele faça uma negociação individual, como o Real Madrid e Barcelona fazem na Espanha, em relação a alguns ativos que são negociados pela La Liga. Alguns eles não participam, Real Madrid e Espanha, fazem de forma separada. E ainda assim tem a La Liga lá, ainda assim existe a La Liga. Né? O Flamengo pode tomar uma atitude muito parecida nesse sentido, privilegiando a remuneração pelos seus ativos, ao invés de abrir mão, abrir concessão, quando, na verdade, nenhum clube está pensando na coletividade, está pensando só no seu. Talvez tenha sido um erro do Flamengo nesse primeiro momento, tenha, sabe, não mensurado bem e ter falhado. O BAP falou isso, que num debate na ESPN, que isso aconteceu porque ele não estava lá, que foi um erro do Flamengo. De certa maneira eu concordo, mas certamente o Flamengo vai vir querendo corrigir isso e vai ser muito agressivo no mercado. E quando eu falo que isso pode ajudar o Flamengo, essa dissidência, é porque o que causou esse entendimento, essa evolução do mercado, essa percepção que a LFU está se enfraquecendo e não tem a força que ela dizia ter, foi justamente essa dissidência. Essa dissidência abriu esse oceano de opções, eliminou muitas coisas que estavam obscuras nesse mercado, está se desenvolvendo, mostrou quem tem mais valor, quem tem menos valor, como o mercado reage, e aí deixam as coisas muito mais claras. Então talvez essa dissidência tenha sim favorecido o Flamengo a entender mais ainda o seu valor, ver as opções que tem numa próxima rodada de negociações, colocar os seus pontos, aquilo que ele entende ter direito, quais são as suas condicionantes para fazer um melhor acordo, independente do que achem, mas para valorizar seus ativos e a sua remuneração por seus próprios méritos. Quero saber aqui seus comentários, portanto, comente, diga se você concorda, se você não concorda, vamos gerar aqui um debate. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.